Boa noite a todos que estão assistindo, que estão entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro A Caminho da Luz. Olá, Márcias. Carlinha, você por aqui. Milton, Ana, o Flávio que já entrou, boa noite. Todos os meus alunos. Boa noite, Milton, Midon, Marlene. Dona Emiraíta já está. Muito bom ver todos vocês, saber que todos estão aí assistindo, se conectando, né, com toda essa equipe maravilhosa, espiritual. Muito obrigado a todos. Olá, Silvinha. Silvinha que é famosa. Fábio. Marco, boa noite. Olá, Cidinha. Bom, a todos se sintam abraçados virtualmente. Boa noite, então, a todos vocês que estão aqui nessa sexta-feira, 16 de outubro já. Nós estamos fisicamente afastados da nossa casa, mas estamos mais em contato do que nunca, né? Sempre em contato virtualmente, mas não deixando em qualidade, porque todos nós estamos aqui sentindo essa vibração de amor que é cada uma dessas lives e que cada um desses ensinamentos nos trazem, né? Então, vamos dar o início com os nossos avisos. E o primeiro aviso é esse: vamos aproveitar, assistir essas lives, mas também divulgar a todos os nossos conhecidos, a todos os nossos contatos. As lives acontecem todos os dias, tem vários horários, sempre vai encontrar um horário que você possa assistir, né? São de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui às 19h30, e às terça-feiras também tem à tarde às 14 horas, e ao sábado e domingo às 10 horas da manhã. Todos nós temos esse compromisso com o Evangelho de Jesus, temos que romper essa barreira, né? Levar a prática do Evangelho sem fronteiras a todos. Uma palavra pode salvar uma vida, então a gente convida todos vocês a divulgarem as nossas lives, convidar a todos a participar e também assistir. E se você é trabalhador, se você é aluno, além das lives, temos nossos estudos virtuais, também faça parte. Você ainda que não está assistindo, converse com o seu dirigente e com certeza vai ter um horário para você assistir. Então, o nosso segundo aviso é para você que é pai, mãe, tio, vovó, aqueles que tem criança em casa. Sabia que a nossa casa também oferece aulas virtuais de evangelização infantil? Tem também o grupo da pré-mocidade, os encontros do GECAL, que é o nosso grupo de jovens. Tem a equipe de evangelizadores que se desdobra para preparar conteúdos de linguagem acessível a todos e a cada faixa etária, né? Essas aulas acontecem aos sábados, das 9 às 10 horas da manhã. E se você tem interesse que seu filho participe ou faça parte dos jovens do GECAL, né? Entre no Facebook Evangeluz. Procura lá Evangeluz e você vai encontrar todas as instruções e é muito bom fazer as crianças participarem. E estamos continuando com o nosso plantão, todos de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 15, lá no Centro A Caminho da Luz. Então você pode ir lá no Centro A Caminho da Luz, retirar os seus livros do Clube do Livro, né? Leve os seus comprovantes, ou se preferir, acerte na hora, e nesse plantão ainda você poderá
acertar os boletos de contribuição, poderá se tornar sócio do Clube do Livro, ou poderá se tornar sócio das obras sociais, ou adquirir essa linda camiseta, 45 anos da nossa casa. Ainda dá tempo de vestir a nossa camisa, ainda tem camiseta lá. Oi, dona Joana, um beijo, saudades também. Vamos lá adquirir nossa camiseta. As máscaras acabaram, foi um grande sucesso, mas a gente está providenciando mais. Em breve vamos falar aqui as novidades. Essa semana também temos uma boa notícia a todos. A nossa livraria está aberta, também de segunda a sexta, junto com o plantão. E você pode ir lá. Nós vamos reabrir com todos os protocolos de segurança. E lembrando que é sempre uma oportunidade de você entrar um pouquinho lá na casa, dar uma olhadinha lá nos livros, né? Compra algum livro e fica mais perto da nossa casa e sente essa energia e consegue estar lá um pouquinho, né? E é muito bom adquirir nossos livros, ajuda a nossa casa e você também aprende mais. E também, durante esse plantão, de segunda a sexta e sábados, você pode levar os seus itens de doação para o Mercalar, né? Fique atento se você tem algum item legal, como eletrodoméstico, eletrônicos, que estejam bons funcionando, né? Utensílios de cozinha, roupas, calçados masculinos, femininos, infantis, sempre em bom estado. E quem quiser fazer essas doações, passa lá no centro, a Caminho da Luz, durante os plantões, de segunda a sábado. Não os recebemos móveis, mas esperamos a sua doação para que na reabertura possamos ter bastante coisa legal para fazer um bazar. E retomamos a nossa campanha para os abrigos com arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza. Tá? Veja nas nossas redes sociais as necessidades, lembrando que essa ajuda faz uma grande diferença nas nossas unidades. Então entra lá no Facebook do CAPS Nosso Lar, no site, você vê lá o que estamos precisando, o endereço, o telefone, lembrando que é muito importante. Se você puder doar algum item, vai lá na Rua Managé, 78, das 10 às 14, de segunda a sexta-feira. E nas nossas redes sociais também tem os dados das contas bancárias. Quem preferir fazer a doação pela conta, é só procurar nas nossas redes sociais, lembrando de marcar, identificar o seu depósito para que possamos ter o nosso controle. Esses foram nossos avisos, esperamos que você possa contribuir. E agora eu vou chamar a nossa... Seja muito bem-vinda. Vamos ter o evangelho dessa noite com a nossa querida amiga. Boa noite, Miriamita. Que Tudo bom bem, te ver. querido? Tudo Igualmente. bem. Igualmente. É sempre uma felicidade estar aqui, né? Sim, Junto com é todos, muito bom. né? É muito Isso bom aí. estar todos juntos, né? É Sim, maravilhoso. faz muita diferença, né? Estarmos aqui essas noites. Com certeza, com certeza. E a gente sente que está sempre assim abraçada por toda essa equipe espiritual, né? Quando a Sim, live começa, nós sentimos que a luz lá do farol vai chegando até as nossas casas. Então, isso é muito sim, bom, né? É muito bom. com certeza. Eu me sinto bem, como se estivesse na casa, bem amparada. E acredito que eles chegam a todos que estejam conectados aqui a nós. Com certeza. O farol está lá e a Está luz lá vai brilhando, chegando em todas as casas, né? E isso é muito gostoso, muito bom. muito mesmo. Então, vou pôr aqui uma música, fazer a prece.
Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos então nos imaginando lá naquele salão, unidos, e recebendo do nosso Mestre Jesus uma luz muito intensa que nos envolve por inteiros. E assim, com essa energia, iniciamos a live desta noite, agradecendo a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, em comunhão com os espíritos de luz, com os nossos queridos companheiros espirituais da nossa casa, a caminho da luz. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-los em todos os dias da nossa existência, que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. E assim, Senhor, iniciamos o Evangelho da noite, envolvendo nossa querida companheira em muito amor. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora é com você, dona Iraí. Tá bom, dona Karina. Olha, primeiro eu quero abraçar a todos. Né? Abraço a você e abraço a cada um que está aqui, né? E desejo uma noite muito tranquila a todos e que nós possamos refletir juntos sobre o ensinamento da noite. Né? Nós vamos falar sobre a lição 170 do livro Pão Nosso. É uma frase de Tiago, está no capítulo 3, versículo 6, a língua também é um fogo. E Tiago, com esta frase, ele nos leva a muitas reflexões. Então, eu vou ler aqui um início desta carta, porque essa epístola de Tiago, Paulo escrevia às determinadas igrejas, né? Às determinadas comunidades, a dificuldade que cada comunidade estava enfrentando. Já Tiago, ele fez as epístolas assim, num conjunto, para todos os cristãos, procurando levar uma orientação aos cristãos, né? Aos judeus cristãos, aqueles que tivessem se tornado cristãos e que estavam espalhados. Então, essa carta, a terceira carta, diz assim no começo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito e será capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam, poderemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes feitos. Veja como um grande bosque se incendeia com uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa como um todo. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quando ele diz que nós não sejamos mestres, né? Ele, acredito eu, que ele queira dizer que nós não desejemos ensinar as coisas, ensinar os outros a viver, né? Porque nós temos o hábito de querer ensinar outra pessoa que ela faça aquilo que nós achamos que é o certo. E isso, às vezes não, normalmente causa um atrito entre as pessoas, né? E nós fazemos isso porque nós nos julgamos um tanto donos da verdade, né? Nossa, eu sei o que ele precisa, né? Mas, na verdade, todos nós erramos. Só não erra aquele que já é perfeito. Aquele que sabe dirigir todo o seu corpo. Não só a língua, mas todo o seu corpo. Então, aquele que já vive as virtudes. Esse não erra. Mas nós ainda todos erramos. Então, nós não podemos querer ser mestre de ninguém. A língua é um pequeno órgão que ela contamina o homem, pois nós sabemos que quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós falamos, vai existindo em nós todo um processo fluídico. E tudo isso vai tomando conta de nós, primeiramente, do que o outro. Então, enquanto nós estamos falando, pensando, aquilo vai tomando conta de nós por inteiro. Depois que sai de nós é que vai poder atingir o outro, né? Quanto ao inferno que o Tiago fala, é aquele desequilíbrio. Porque quando nós queremos interferir nas coisas, quando nós ficamos pensando muito nas outras pessoas, querendo mudar as outras pessoas, nós acabamos em desequilíbrio. E esse desequilíbrio acaba infernizando os nossos pensamentos. Nós nos sentimos desequilibrados e desequilibrados nós ficamos no inferno, né? Naturalmente, ele não queria falar do inferno que era acreditado, mas nisso, né, que nós nos tornamos, acabamos vivendo no inferno. O Tiago, ele se preocupou muito com o mal que a nossa língua poderia promover. E que promove, né? Ainda nós não sabemos controlar a língua. Ainda nós falamos coisas que prejudicam, que infelicitam. Agora até que, nossa, errei. Podemos fazer uma prece na hora, pedir desculpa para a pessoa, né? Mas é um tanto perigoso, né? E Jesus já avisava lá. Não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem que é o mal. Por quê? Porque o que sai vem impregnado do que o coração do homem está totalmente cheio, né?
aquilo que nós temos dentro de nós é o que nós falamos, né? E ele queria falar quão importante é nós controlarmos a nossa fala, né? A nossa linguagem. Como é que é a nossa linguagem? Que tipo de palavras nós usamos na nossa linguagem? Ah, eu não falo palavrão, mas eu sou irônica. Então, tudo isso tem um peso. Tudo isso, eu posso falar que eu não digo palavrão, mas eu induzo as pessoas a determinadas coisas. Eu tenho a ironia, que é um dos piores sentimentos que a pessoa possa ter. Então, eu estou errado também. Eu não sou nada diferente do que aquele a quem eu estou julgando, né? Então, a preocupação dele é que nós percebêssemos, analisássemos a retidão daquelas pessoas que procuram promover a paz, para que nós possamos realmente aprender a falar com paz. Gandhi, por exemplo, ele ganhou uma guerra, ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra. Que eles não sofreram, não se pode falar que foi tudo tranquilamente, mas não teve aquela tristeza da guerra. Então, Gandhi, ele falava com paz e ele vivia a paz. Então, ele conseguiu promover tudo isso de uma forma mais tranquila. Ao passo que Hitler era uma pessoa que fazia discursos todos assim, cheios de ódio, de preconceito, de um valor pessoal alemão, se dizendo melhor do que o povo judeu. E ele, então, impregnava as pessoas, ele meio que magnetizava, né? Meio não, ele magnetizava as pessoas com aquele seu dom de palavra, porque diz que quando Hitler falava, depois dos seus discursos, ele ficava desmaiado durante muito tempo. Então a gente vê que todas as forças do mal estavam ali também vivendo, sugando a sua energia. E o que acontecia? Os seus soldados eram estimulados ao mal. Tudo o que aquela pessoa tinha de mal era aflorada. Todas as suas tendências negativas, a maldade que ele ainda tivesse, era utilizada contra aquele povo. Hitler, ele foi uma criança que o pai o maltratava muito. E a mãe não o defendia nunca e nem o estimulava nunca a coisas melhores. Então, ele guardou talvez aquele menosprezo do pai, né, por ele. E sempre que as grandes tragédias acontecem no planeta, elas se originam da onde? Das más palavras, do mau entendimento entre as pessoas. É daí que começam as tragédias, sejam as sociais, né? Sejam as internacionais, que promovem as guerras, como as sociais. As pessoas, às vezes, chegam à via de fato por causa de uma palavra que não foi entendida direito e foi recebida já como um assinte, e a pessoa se revolta na hora. Então, já se promove aquele mal-estar e aquela, muitas vezes, chegando à via de fato, a morte das pessoas, né? Então, tudo isso porque é perigoso nós guardarmos sentimentos inferiores. Então, por essa razão, nós precisamos prestar muita atenção no que nós estamos pensando. Por que nós nos sentimos bem aqui na live? Porque todos estamos
com o mesmo propósito lá do centro. Então, devemos levar esse propósito quando nós abrimos a porta da nossa casa, quando nós recebemos alguém, ou quando nós estamos lidando com as pessoas da nossa casa, né? Porque o maledicente, ele costuma sempre dizer o seguinte: ó, o que eu estou falando é verdade, eu estou falando uma verdade. E eu procurei você porque eu confio em você para falar o que eu ouvi dizer daquela pessoa. E como eu confio em você, eu vou contar. Ele não sabe se é verdade, se não é, mas ele tem prazer em falar aquilo. Ele se alimenta daquilo. Então, ele quer passar. Aquele que ouve, ele também não para com a conversa, porque ele também se compraz naquilo. E enquanto a pessoa fala para ele aquele segredo, né? Aquele segredo, ele o que faz? Já está pensando em quem ele vai contar, em quem ele também confia que ele vai contar aquilo que aquela pessoa falou sobre ele, né? Então, a nossa língua, ela detém o quê? Ela detém a centelha do verbo divino. E como é que nós estamos lidando com a nossa língua? O que é que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos utilizando esse verbo divino ou nós estamos nos deixando levar pela fofoca, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel diz o seguinte, que existe uma inquietação nas pessoas. Uma inquietação em tomar conta da vida do outro. Há pessoas que querem tanto tomar conta da vida do outro que ela se esquece até da própria vida. Ela não cuida nada da vida dela, mas ela cuida da vida da outra pessoa. Só que ela se esquece que quando ela voltar ao plano espiritual, não vai ser perguntado pela vida da outra pessoa. Vai ser perguntado sobre qual foi a qualidade que ela teve nas suas atitudes. Qual foi a qualidade que ela empregou na sua vida, nos seus sentimentos? De que qualidade foram esses sentimentos, essas conversações, né? De que qualidade foi o proceder em cada departamento da vida que ela foi chamada a viver? Então, que direção nós estamos dando com a nossa conversa na condução da nossa vida, né? Nós temos que lembrar que, por exemplo, vamos dar um exemplo do centro. Quando nós chegamos no centro, nós estávamos sofrendo. As pessoas nos escutaram, nos acolheram, nos deram esperança, nos deram boas orientações, não sobre como nós devemos conduzir a nossa vida, mas como nós devemos procurar no Evangelho de como conduzir a nossa vida, né? E aquele desamparo que nós estávamos sentindo, ele foi meio preenchido, né? E aí nós fomos aprendendo que realmente a companhia de coisas boas melhora a gente. Nós fomos tendo amigos ali que nós podemos confiar e falar do que nós estamos sentindo e as pessoas novamente nos acolherem, nos abrigarem em seus corações e nos auxiliarem a transpor dificuldades que nós estejamos vivendo, né? E aí, pensando nisso, a gente pode também analisar a força destrutiva do uso mal da língua. Quando eu era pequena, eu me recordo de ouvir uma história do meu pai
que não foi uma vez só que ele comentou, mas ele falava de uma história que aconteceu numa pequena aldeia. E lá havia uma mulher muito fofoqueira, e essa mulher não gostava de uma determinada moça. E ela começou a espalhar boatos sobre essa moça. Só coisas negativas, né? Sobre o moral, sobre todas as atitudes da moça. E aquilo, a moça, porque nós sempre temos amigos que vêm contar o que falam da gente, né? Então, aqueles amigos que querem ver a tua expressão. Como é que você vai receber a coisa? Então, a moça foi sabendo de tudo aquilo que era falado dela. E ela foi se entristecendo, entristecendo, até que ela se suicidou. O dia que a fofoqueira soube que ela havia se suicidado, correu lá para a igreja e falou para o padre que queria se confessar. Contou para o padre o que ela tinha feito e o padre falou: então nós vamos fazer o seguinte, você vai para sua casa, mata uma galinha, depena esta galinha, pega todas as penas, coloca dentro de um saco e traz aqui para mim amanhã. Aí eu vou ser perdoada? Ela perguntou. O padre falou, primeiro você vai fazer isso. Então, ó, a minha idade ainda era do tempo que não tinha mercado e o meu pai era muito mais velho. Então, se matava galinha em casa. Então, a mulher foi lá, pegou a galinha, pegou as penas, colocou todas num saco e levou lá para o padre no dia seguinte. Aí o padre falou, vamos até a torre. Subiram até a torre, ele falou, agora abre o saco e joga todas as penas. Aí ela falou, mas as penas vão voar todas? Mas aí eu serei perdoada? Ele falou, então, quando você conseguir catar todas as penas, é como se você conseguisse reaver todas as palavras que você jogou ao vento. Aí você vai se sentir perdoada. Então, isso é uma história que me marcou, né? Então, quando a gente fala demais, eu falo, tenho que me lembrar da história da fofoqueira e da galinha, né? E aí, Kardec nos fala lá no livro dos Espíritos que o nosso coração, né, está, o nosso pensamento, o nosso coração, está onde a nossa alma está. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, é um produto da nossa alma. Mas nós não queremos ter uma alma que não esteja bem, né? Nós queremos ter uma alma que se sinta bem. Então, como é que nós estamos utilizando a nossa língua? Como é que nós estamos preferindo conversar? Que assuntos nós estamos querendo conversar? O assunto do vizinho, o assunto do amigo, só falando das tristezas que tem na nossa vida, porque às vezes a gente não fala nem do vizinho, nem de outra pessoa, mas começa a falar das pessoas de dentro de casa. E aí a gente se torna a vítima heroína. E a gente acha que assim vai ser admirada, né? Então, de que forma nós estamos conduzindo as nossas conversas? A língua, ela pode ser utilizada para o bem, ela constrói, ela eleva, né? Ela engrandece as pessoas. Tinha um menininho que ele adorava desenhar. E o pai também era desenhista, mas o pai era um desenhista meio frustrado, que ele não conseguia colocar quadro, desenho, nada. Ninguém admirava as coisas que ele fazia. Mas o menininho, quando ele chegava, o menininho levava correndo os desenhos para ele ver, e o pai dizia, uma porcaria, está horrível, pode jogar fora, você não sabe fazer nada. E aí, a mãe, bem quietinha,
puxava ele de lado e dizia no ouvido dele: não acredita em nada disso. Teus desenhos são lindos. Quando você crescer, você vai poder ser o que você quiser. Você vai poder desenhar, você vai poder ser um pintor, você vai poder ser o presidente da República, você vai poder ser um cantor, o que você quiser. Porque você é bom em tudo. E quando ele cresceu, ele se tornou Picasso. Embora o pai desenhasse todos os desenhos dele, né? Então, nós vemos que a língua, ela pode nos elevar, né? Mas o que acontece quando nós conversamos? Ela pode nos elevar, como ela pode nos derrubar. A língua, a linguagem, né? Ela tem a qualidade de transmitir um magnetismo da pessoa. E ela atinge a nossa alma profundamente. E isso nos impregna o ambiente onde nós estejamos. Então, com certeza, ao longo do tempo de vida que nós temos, de todas as vidas que nós já tivemos, com certeza nós já falamos muito mal dos outros, já denegrimos o moral de muitas pessoas, né? Só que hoje nós estamos tendo uma outra oportunidade. Nós temos mais consciência. A nossa consciência está mais clara. Porque nós já aprendemos a olhar as coisas de Jesus. Então a consciência está mais clara dentro de nós. Então nós conseguimos analisar as coisas que nós falamos, né? E que nós fazemos. Hoje nós também temos a ajuda da PNL, que é uma técnica, né? Que o que faz? É um processo que procura trabalhar a nossa mente para que ela consiga produzir sempre palavras positivas e nós vamos sendo impregnados por esse positivismo. E é interessante que nós achamos isso uma coisa muito moderna. Só que Aristóteles, que viveu 300 anos antes de Jesus, ele já falava que a palavra tem um peso. Então, a PNL vem hoje nos demonstrar que nós precisamos falar só palavras positivas. E nós podemos muito dizer assim: eu ainda não sou como eu gostaria de ser, mas serei. Poderemos sempre empregar: ainda não sou, ainda não tenho, mas conseguirei. Né? Sócrates, ele tinha uma regra de ouro. Quando a pessoa chegava perto dele e ele percebia que a pessoa ia falar mal de alguém, ele dizia assim: olha, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Isso que você vai me dizer é verdade? Se for verdade, você me fala. Se você vai falar de outra pessoa, a pessoa de quem você vai falar sabe que você veio falar para mim dela? Você já falou para ela que você vinha me contar isso dela? Se você já fez isso, então pode me contar. E o que você vai me contar dela vai melhorar a vida dela? Ou a sua? Ou a minha? Então, se você não tem nada para falar positivo sobre isso, então não me fale. Então, na verdade, isso é uma técnica que nós podemos usar, né? Às vezes a gente não vai poder ser tão clara com a pessoa, mas poderemos mudar o assunto. Né? Poderemos mudar o assunto e não ouvirmos o que a pessoa vai falar. Né? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos bem-aventurados os misericordiosos. E lá Kardec faz uma pergunta a São Luís, né? Se é lícito a gente desvendar o mal do outro.
Chegar e falar, ó, o outro está fazendo tal maldade. E Luiz responde para ele que se o mal estiver prejudicando só aquela pessoa que está fazendo mal, para deixar. Porque um dia aquela pessoa vai aprender. Então, não fale nada. Mas, aí Kardec fala, e se estiver prejudicando várias pessoas? Aí, Luiz responde que aí a verdade precisa ser priorizada. Porque a verdade tem que vir à tona. Porque o uso mal de uma língua, né, ela não pode prejudicar a outros corações indefesos, que não estejam sabendo do que se passa. Mas para isso não é a gente vestir a capa de Salvador e sair falando, né? Nós temos que ter bom senso, nós temos que ter uma condição moral realmente para a gente conseguir não entrar na intriga. Porque aí nós poderemos fazer uma intriga, né? Então, o bom senso, né, é algo que nós precisamos utilizar muito, né? E no livro Fonte Viva, o Emmanuel diz que é muito importante a gente saber ouvir. Como é difícil ouvir. Porque você está conversando comigo e eu já estou pensando no que é que eu vou te responder. Então, eu não consigo me entregar por inteiro a uma conversa. Né? E eu preciso aprender a ouvir. Porque da maneira que eu ouvir, poderá sair da minha boca luz ou treva, harmonia ou discórdia. Então, é importante eu parar e ouvir o que você está falando. Porque às vezes eu não ouço e o que a pessoa está falando não é nada que eu tenha que interferir. Eu simplesmente deverei ficar quieta. Né? Porque no plano evolutivo que nós estamos, o bom senso, a atenção, o cuidado conosco é importante. O cuidado com o outro é importante. Porque eu vou responder por aquilo que eu fizer. E aí nós vamos ver que cada palavra que eu falo, ela vem impregnada deste sentimento. E isso tem aquela vibração. E o que acontece com esta vibração? Ela me atinge tão profundamente que chega a modificar o DNA das minhas células. E poderão me trazer doença ou saúde. Então, por isso, o que Jesus nos ensina, o que os grandes mestres nos ensinam, não é uma coisa somente religiosa. É algo científico. Por isso que a doutrina espírita, ciência, filosofia e religiosidade, né? Por quê? Porque tudo o que nós produzimos afeta o nosso interior, né? Pensar no que nós falamos, disciplinar a nossa língua, educar a nossa língua, faz parte primordial da nossa vida, né? Porque nós encontramos lá no livro Ave Luz, Jesus respondendo a um dos discípulos que nós precisamos limpar a nossa cabeça. Limpar a nossa cabeça para poder canalizar para os nossos lábios o verbo que nós queremos falar. Quando nós falamos alguma coisa de Jesus, a nossa cabeça deve estar limpa. Porque nós nunca podemos encontrar a felicidade com a cabeça imunda. Então, era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. E, enquanto isso, eu refleti muito sobre mim. Viu? Eu agradeço
e peço que Jesus nos envolva todos com o seu carinho, né? E nos fortaleça nesse momento para que nós nos sintamos cada vez mais unidos ao centro, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, sempre maravilhosa, suas palavras, todo mundo aqui elogiando. Foi muito bom, Obrigada. né? Essa... Eu que agradeço a paciência. Imagina. E é sempre bom, né, ouvir essas palavras de Jesus, esses evangelhos e colocar em prática, né, que a gente possa vigiar mais a nossa fala, né? E eu estava também refletindo aqui, não só a nossa fala, mas que a gente compartilha por aí mensagens no WhatsApp, no Facebook, né? Porque hoje em dia está muito fácil Você a sabe que eu gente... me esqueci? Eu me esqueci, Karina, de falar do Facebook. Porque uma vez eu entrei, eu quase não alimento o Facebook, eu não entro, mas eu entrei, eu vi uma briga. Uma briga. Era Hoje em dia cada está coisa muito tão comum. horrível. Eu falei, mas meu Deus do céu, que perda de tempo essa briga. E, e eu estava ouvindo que as pessoas de 50 a 70, elas têm uma grande facilidade em falar tudo isso pelas redes sociais. Pessoalmente, não. Isso foi uma pesquisa. Que os de 30 a 50, eles conseguem falar nas redes sociais e, às vezes, falar pessoalmente. E os jovens, eles não conseguem falar até pessoalmente os desrespeitos. E aí foi perguntado o que nós, mais idosos, fizemos com a juventude. Né? Porque é um reflexo do que os mais velhos ensinaram. Né? Sim. É, muita coisa para a gente aprender, refletir. Verdade, verdade. Então, mais uma vez, obrigado. Agora eu vou chamar uma outra companheira. Fica com a gente para a Tá. prece. Obrigado. A água já está aqui. Tá bom. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Agora eu vou chamar nossa amiga Carlinha, apareça. Oi. Olá, boa noite. Boa Boa noite a noite, todos. bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Sim, Então tá estou bom. ouvindo. Depois dessa palestra, né, a gente tem que ouvir bem. E falar bem. E falar bem. Sim, verdade. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite ao Caminho da Luz. Saudade de todos. Matando a saudade aqui, né? Abraços virtuais para todos aí. Hoje estaremos no nosso trabalho. Sexta, Saudades. verdade. E então, fazer o encerramento. Pode ser? Tá bom, todos peguem as suas águas e pode encerrar. Então, com essa vibração que todos estão, com essa vibração de amor que nos unem em pensamento, nós vamos convidar a todos que fechem seus olhos e percorram mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar
que ainda não podem nos ajudar sejam envoltos no nosso amor, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar também as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas nessa luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de nossa jornada. Fluidos luminosos são projetados agora sobre o alto da nossa cabeça, iluminando nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso agora é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo a força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno e a cada irmão da humanidade. Vibramos também pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que eles possam ser intuídos pelos espíritos de luz que governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Continuamos em vibração pelo nosso caminho da luz. Que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentando nosso amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe. E que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Vamos vibrar também pelos nossos familiares, que a cada um deles sejam parados pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permanecemos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou Graças colocar a aqui o Deus. Pai Nosso. Ah, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu
esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, boa noite a todos, tenham um bom fim de semana. Amanhã temos live 10 da manhã. Então, a gente se vê lá. Obrigado, Carlinha. Obrigada a vocês. Boa noite. Um beijão aí para todos. Boa noite. Minha música preferida. Também. Então, Tchau. vamos encerrar. Obrigada, tchau.